Olá galera, eu sou o Anderson dos Santos e estou aqui no Victoria Park, no centro de London, Ontário, curtindo esse sol de primavera. Hoje está fazendo 17 graus Celsius, está super agradável e estou aqui tomando um pouquinho de sol. E no vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês 5 formas diferentes que as pessoas fazem para financiar a mudança de país. Então tá bom? Então fica aí que daqui a pouco eu vou passar para vocês 5 formas diferentes que as pessoas fazem para financiar a mudança de país. Mas antes, deixa aí um like, faz um comentário, fala aí um bom dia, boa tarde, boa noite, fala de onde você veio, ou no final do vídeo, já deixa aí que forma que você usaria para financiar a sua mudança de país, tá bom? Então, conto com vocês para o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo é significante e espalhar para mais gente, tá bom? Então, forma número 1. Forma número 1 é sponsor, ter uma pessoa que vai patrocinar a sua imigração ou sua mudança de país. Bom, essa é a forma que as pessoas utilizam com certa frequência, porque quando você vai fazer uma carta para a imigração, muitas vezes a pessoa não tem todo o dinheiro. Aí ela tem que justificar ou apresentar uma outra pessoa que pode estar patrocinando a mudança de país. Então, geralmente é um pai, um avô, um tio, um padrinho que vai financiar essa mudança. E é super interessante que tem que ser uma pessoa próxima para a imigração. Então, principalmente aqui no Canadá, tá? Então, a pessoa que vai ser a sua responsável, que vai patrocinar a sua mudança, ela tem que ser uma pessoa próxima, você tem que mostrar um vínculo afetivo. Para outros países, eu não posso dizer muitas informações, eu também não sou consultor de imigração, mas a gente tinha a carta na manga se precisasse apresentar um sponsor para conseguir o nosso visto de estudos e o work permit, o visto de trabalho. Segunda forma, gastar menos. Eu sou casado com uma economista, a Tati é formada em economia na Unicamp, e quando a gente começou nosso relacionamento, eu tinha lido o livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E no livro, ele começava a explicar algumas técnicas para você controlar o orçamento doméstico e saber aonde você está tendo gastos desnecessários. A Tati achou trivial o livro, mas para mim tinha sido novidade porque eu não tinha controle dos meus gastos. Se eu ganhasse 1.000, eu gastava 1.000. Se eu ganhasse 2.000, eu gastava 2.000. Às vezes até um pouco mais. Sempre estava visitando o limite do cheque especial. Então, o que a gente começou a fazer? A gente fez uma planilha de gastos para nossa casa, primeiro para fazer o levantamento de gastos do casamento, e a gente conseguiu perceber que tinha certas gordurinhas, né? Mas quando a gente decidiu vir para o Canadá, a gente começou a fazer um corte um pouco mais radical. Então, por exemplo, comer fora, eu dava aula em 5 cidades diferentes, então eu comia fora sempre na hora do almoço. Então a gente ia às vezes para um japonês, ia comer numa churrascaria, e eram gastos desnecessários. Aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a levar marmita. Então eu preparava a minha marmitinha, para levar a minha marmita, e logo em seguida eu percebi que outros professores começaram a fazer a mesma coisa. Então na hora do almoço a gente esquentava no micro-ondas e estava comendo todo mundo marmita, né? Então foi uma forma de controlar os gastos. Aquela cerveja que eu tomava importada, uma cerveja de marca um pouco melhor, eu comecei a trocar por uma cerveja de milho, por exemplo, né? Que é bastante comum no Brasil, mais barata. A gente está percebendo que a gente consegue cortar cada vez mais. Então a gente fez um corte e a gente percebeu que aquela nossa capacidade de poupança que tinha começado antes do casamento, para pagar a festa do casamento, a gente continuou e conseguiu engordar um pouquinho mais. Então, segunda forma, cortar gastos. Terceira forma, ganhar mais dinheiro. Aí, o que vai acontecer? Tem formas que você pode estar ganhando dinheiro, que é o quê? Você pegar um segundo emprego, um terceiro emprego, freelancer e assim por diante. No meu caso, o que eu fiz muito? Eu morava do lado de uma faculdade de medicina e odontologia. Então, aonde eu morava, no meu condomínio, tinha vários apartamentos com estudantes ou república de estudantes. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a oferecer para eles aulas de bioquímica, que eu sou formado em química, e comecei a preparar aulas de bioquímica para esses estudantes de odontologia e medicina. E comecei a oferecer pacotes e aulas em grupo. Então, ao invés de fazer um valor caro, por exemplo, 50, 60, 100 reais por aula, o que eu fazia? Eu fazia por pacote. Então, eu tinha ex-alunos que estudavam nessa faculdade, que traziam um calendário de provas para mim, e eu disparava no Facebook do condomínio que eu estava dando aula particular para aquela prova específica de bioquímica. E eu falava assim, olha, se tiver 5 alunos, fica R$ 25 por aluno.
Então o que acontecia? Eu conseguia aumentar o valor da minha hora de trabalho dando aula particular. Existem outras formas, por exemplo, eu lembro que eu apresentava para meus alunos, antes de ter a ideia de mudar de país, um canal chamado Via Infinda, do Eliezer, que é um youtuber que hoje deve ter mais de 1 milhão de seguidores no canal dele, e ele mostrava que ele resolveu mudar de país vendendo brigadeiro. E eu mostrei aquele vídeo para os alunos, né? E fora isso que ele começou a gerar conteúdo também. Então eu percebia que tinha as alunas que faziam pré-vestibular, que vendiam trufas, brigadeiros, então fazer dinheiro extra. Uma possibilidade muito interessante também é você ganhar dinheiro online. Como assim ganhar dinheiro online? Tem algumas plataformas que você pode se cadastrar para oferecer serviço online. Então, por exemplo, 99 Freelas, Workana, você faz um cadastro e você explica o que você faz. Por exemplo, se você gosta de escrever, você pode vender seu serviço como redator ou escritor. E às vezes tem muitos blogueiros ou muitos sites que precisam de gente para criar conteúdo. E você oferece o serviço. Então, por exemplo, tem alguns casos que eu até expliquei para alguns alunos meus, que eles eram muito bons em redação, e eles começaram a fazer artigos para sites e blogs. E eles falaram assim, nossa professor, comecei a ganhar 15, 20 reais por texto. E eles escreviam super rápido no computador. E alguns deles viraram até copywriter depois, né? Escreveram textos publicitários, até pagaram toda a faculdade deles fazendo só trabalho online. Depois eu deixo aqui na descrição alguns links para vocês fazerem trabalhos online. Quarta forma, vender bens. Tem gente que resolveu mudar de país e vai ver quais são os bens que conseguem se desfazer. Ou bens que adquiriram ao longo da vida, ou bens que herdaram, né? Eu não tive essa sorte, mas, por exemplo, alguns bens eu tive que desfazer para fazer minha mudança. Então, por exemplo, a gente tinha um carro. Então, como a gente tinha um carro, que era um bem, eu não ia trazer o carro no avião aqui para o Canadá. Então, eu desfiz do meu carro. E o preço do carro que eu vendi do Brasil foi o acordo para comprar um carro do mesmo valor aqui no Canadá. Então, desfazer de bens é bem interessante. Então, quando você resolve fazer a mudança ou quer fazer sua mudança, começa a perceber assim, o que dá para vender. Eu vendi impressora, vendi Xbox, eu vendi móveis. A gente foi vendendo várias coisas para levantar dinheiro. E, às vezes, na reta final, para levantar uma grana, faz aquele bazar e vários amigos vão passar na sua casa e vão querer comprar as suas coisas para te ajudar na mudança. E a quinta forma, que não é muito recomendada, é o quê? Pegar empréstimo, tá? A gente sabe de casos de gente que vem para outro país fazendo empréstimo, inclusive outras nacionalidades que vem que faz um empréstimo bancário. E com os juros aqui no Canadá não é tão alto, então a pessoa faz uma projeção e vai fazer o seguinte, bom, eu vou gastar com college e com hospedagem por volta de 30 mil dólares, por exemplo. Faz um empréstimo com juros que não tão altos assim e fala que vai pagar em 5 anos. Algumas pessoas também vieram do Brasil e fizeram empréstimo com quem? Fizeram empréstimo com familiares e falaram o seguinte, olha, prometo pagar a você 1% ao mês. Tiveram uma sorte danada que vieram para cá com o dólar no câmbio 3 para 1, depois o dólar foi para 4,50 para 1. Hoje voltou para casa dos 4. Então, tipo, aquela dívida que ele tinha em dólar contraído a 3 por 1, conseguiram pagar rapidinho. Tenta fugir de instituição bancária, por exemplo. Tenta fazer com parentes, com amigos. Ou um outro exemplo também, que é bastante interessante, se você tiver uma casa financiada, você pode refinanciar a sua casa. Então, por exemplo, o saldo devedor da casa é 50 mil reais. Você aumenta o saldo do devedor para 80 mil reais e pega 30 mil reais de empréstimo do banco. E você aumenta a parcela do financiamento. Aí com o aluguel da sua casa, por exemplo, que vai ficar alugada no Brasil, por exemplo, consegue quitar esse empréstimo que você fez. Então, faça empréstimos inteligentes ou com juros que você consiga controlar. E aí, conhece outra forma que você faria para financiar sua mudança de país? Deixa aqui no comentário que mais gente vai curtir se vocês puderem participar. Tá bom, gente? Um abração e até mais!